Nós já vamos aproveitar para compor a segunda mesa, tá bom? Então, gente, nós vamos agora fazer a composição da segunda mesa, enquanto... qual é a É a Petrina ou a Petiva? Petiva certo, né? Bom, nós vamos ter um segundo painel agora. O segundo painel se chama A Desconstrução das Normas de Saúde e Segurança do Trabalho. Nós teríamos duas companheiras nessa mesa, mas fomos informados aqui que teremos apenas uma. E nós queremos convidar, então, a Petilda Serva Vasquez, que é historiadora e socióloga do trabalho da Bahia. E já agradecendo a presença da companheira, pode ficar aqui. Nós vamos passar agora a palavra para a Petilda, já agradecendo sua presença, você terá 30 minutos. Posso? Sim, fica à vontade. Localizou? Bom dia a todos e a todas. Começo também agradecendo o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês nesse seminário sensacional. Tenho participado de seminários, mas confesso que estou levando ensinamentos, reafirmando solidariedade, respeito, dignidade de pessoas, de companheiros e companheiras que têm dedicado de uma forma extraordinária sua vida às lutas por um Brasil, um país mais solidário, mais fraterno e mais digno para quem vive do trabalho. Quero agradecer a Ellen, a Zé Maria, a Thelma, que viabilizou também a minha vinda, acolhendo com muita presteza e muito preocupada com alguns comentários que eu achava que nem tinha feito. Você foi sensível na localização ou de viabilizar as possibilidades que eu imaginei que gostaria de ter vindo para o Congresso e depois do Congresso ficando aqui. Desculpa, só para o arquivo lá para os slides. Menino, Humberto disse que estava numa facilidade que era uma coisa impressionante. Porque eu fiquei perdida. Ele disse, não, quando ele vê, ele vai ver que está aqui. Pega Humberto. Não estou vendo nada. Nada. Ele disse, não, ele vai ver logo que está aqui. Cadê Humberto? Alguém chama aí o Humberto. Você sabe o nome do arquivo? Veja aí, dia 11. Maximizar fica melhor. Não, acho que tá aí. Quando ele abriu isso, eu digo, Jesus misericórdia. Nem eu me lembrava, mas, peraí, olha, veja aí essa aula de pós-graduação. Isso, após, isso. Essa é pequena, se for 4 horas eu boto a segunda. Se a gente puder conversar até umas 3 horas da tarde, tudo bem. Tá bom? Pode ser isso. Isso. Muito obrigada. Com Zé Maria, eu aprendi no debate, no confronto, na disputa de ideias, de argumentos, a não querer matar o outro que estava em frente a mim. Com Zé Maria eu aprendi uma ética humanista de militância apaixonada e respeitosa, né? Ele não levava para o debatedor ou com quem ele estava disputando um processo, uma estratégia, um procedimento, uma ação, né?
ele era capaz, e aquilo me inquietou, me incomodou, porque me colocou numa situação que eu achava que era imaginável. Eu queria dar uma surra no sujeito do outro lado, alguma coisa assim. E Zé me ensinou a ser respeitosa nessas discussões, né? A crítica impiedosa, firme, né? Mas tinha escuta, né? Tinha escuta e respeito. Com Ellen é assim uma amizade que a gente se trata assim, amada, querida, uma pessoa fantástica, de uma humanidade desmedida, né? Que também tem me dado trabalho, porque me obriga a eu ser uma pessoa melhor, e eu não sou lá essas coisas. Então, rever também companheiros como o Mancha, né? A Eliana, que ontem eu encontrei aqui, o Camargo, a Eliana, o Camargo hoje, então, o Jorge ontem. Então, muito obrigada a vocês por me trazerem e me dar essa oportunidade de encontrar pessoas queridas e estar num seminário muito importante, oportuno, necessário e urgente. Estou levando coisas novas na minha vida. Eu sempre acho que sei tudo, mas é muito bom saber que a gente tem muito que aprender, porque isso, aprender, faz parte da nossa curiosidade que nos mantém viva. É pulsão de vida a curiosidade. E reconhecer é mais importante. Mas para uma capricorniana reconhecer é um sofrimento horroroso. Mas eu acho que a maturidade tem me feito melhor e mais sensível aos meus limites. Olha, a nossa conversa vai numa direção, eu acho que pode surpreender vocês, vai numa direção um pouco diferente dos debates que foram travados aqui, né? Eu escutei, participei muito ontem, fiquei atenta e fiz umas pontuações diante daquela lista ali de possibilidades de conversa nossa, por algumas coisas que foram tratadas ontem. A primeira que me chamou a atenção, das muitas interessantes questionamentos, temas, abordagens ou considerações feitas pelos palestrantes, por diversos palestrantes, uma, eu acho que foi o juiz Marcos que colocou a necessidade da gente ter e repensar alguns marcos que ele chamou de teoria, né? De teoria da ação, né? De teoria da prática, né? Para continuarmos ainda no campo, e eu continuo no campo marxista, de pensar criticamente o capitalismo, né? De pensar e ter ambição de construção de um mundo mais fraterno, humanizado, solidário, né? Especialmente em tempos, como disse ontem o Plininho aqui, em tempos de barbárie, em tempos do você é social, em tempos do me, myself and I, né? Então é muito desafiador, ou alguns já chamam facilmente de pós-humanidade, né? Pós-democracia, né? Eu tenho uma amiga que ela é socióloga do trabalho, respeitada, produção, excelente pessoa. Eu acabei de fizemos o doutorado junto e agora eu fiz o pós-doc com ela, porque ela é uma pessoa que me suporta, e são poucas as pessoas que me suportam. Então, e ela, num debate com um professor francês que escreveu uma obra que eu recomendo, chama Nova Razão do Mundo. São dois autores franceses, marxistas. Num debate lá em Salvador, uns 2, 3 meses atrás, com Christian Laval, ela disse, ela integra ela é filiada ao PSTU, ao PSOL, e ela disse, sabe, eu estou com a impressão de que todos nós no campo da esquerda estamos virando sociais-democratas, porque é tão devastador, né? Os ganhos civilizatórios, mesmo no âmbito, né, desse processo histórico que nós vivemos e pensamos criticamente de como vivermos melhor, né, mais dignamente,
existem ganhos civilizatórios que a gente tem que cuidar. Nós estávamos aqui, eu estava lembrando que há 20 anos atrás, alguns documentos no campo sindical e de central sindicais, dizia assim, um amigo meu virou assim, você é a defensora da CLT, isso em 84, né? Então, num momento histórico, nas lutas pela redemocratização, nas lutas contra a ditadura, nós tínhamos greves de 300 mil pessoas, assembleias extraordinárias, né? A ousadia e a ambição de criar, de brigar pela anistia, de brigar por eleições diretas, de brigar pela criação de partidos, pela legalidade de partidos que viviam na clandestinidade. Então nós dizíamos, nós temos a força, né? E nós queremos nos livrar dessa tutela do Estado, né? Então eu digo isso para chamar a atenção de como a história precisa ser considerada no nosso processo, para que possamos no presente ressignificar experiências passadas, para que o nosso futuro a gente leve não repetições inconscientes ou repetições de coisas que a gente quer superar. Tem uma frase de um grande poeta, filósofo baiano, que para mim é a melhor definição do que é dialética. Ele diz o seguinte: o futuro é um furo no presente por onde o passado começa a jorrar. Raul Seixas. Então ele, nessa frase que eu acho genial, ele trouxe a complexidade de algo que a gente tem abandonado e que ontem na minha fala, rapidamente, eu não pude desenvolver, a ideia de processo. Não é de conjuntura. A conjuntura ela é importante como uma referência de realidade, mas que não se esgota, que é absolutamente limitadora das nossas ações. Mas é importante que a gente pense sempre com algum recuo de questões que foram vividas, refletidas, quer seja para pensar criticamente, quer seja para dizer, olha, isso estava lá no passado, nós abandonamos no processo, mas a gente quer levar para o futuro, quer resgatar no presente para levar no futuro, porque vale a pena. Então, dito isso, o que eu quero é trazer um marco de uma formação básica minha, que eu acho que também do ponto de vista político e marxista não tem transformação se eu não tiver referências históricas. Estarei sempre recomeçando uma luta, e no Brasil faz parte da estratégia dos poderosos apagar a memória das lutas populares e sociais e sindicais. E aí a gente assume o presente achando que o futuro começa com a gente. E esta é uma forma autoritária de sermos, mesmo no campo da esquerda. Achar que a história começa comigo, né? Então, eu quero que fique remarcada essa na minha fala, nesse campo de pensar teoria, que a gente não se descuide das nossas memórias, das nossas referências, dos nossos companheiros, que não é só. A homenagem é absolutamente justa, mas que a gente não esqueça, né, que tem uma história que antecede e que também no futuro, prospectivamente, outros estarão. E a gente ter essas memórias, respeitar, conhecer, é aquilo que eu disse, ressignificar e ver o que é que a gente quer levar para o futuro. Então, essa é uma dimensão da minha fala e do marco teórico que eu quero trazer, já que ontem foi feita uma discussão e alguém disse, precisamos ver a nossa história para pensarmos as nossas narrativas. E a narrativa, ela é, a gente fala assim, pô, o fulano fala é bonito, disse tudo que eu queria ouvir, né? Especialmente a gente gosta muito do que a gente quer ouvir, ou do que é íntimo, ou do que a gente conhece, que a gente já tem intimidade. E quando a gente ouve alguma coisa que traz um incômodo, não entendi nada. Não entendi nada. Eu tenho uma amiga que a gente foi para um seminário de saúde mental
e assistimos uma palestra da Márcia Tiburi, que falou de sintoma para médicos psiquiatras lá em Santa Catarina. E ela falou do sintoma de cada um de nós. E essa amiga na cadeira fez, foi afundando, fez assim, não estou entendendo nada. Eu olhei perversamente e disse, tá sim, você está entendendo tudo. Não foi ela, hein? Está entendendo tudo. Então, a narrativa, ela é importantíssima, quer seja para o consentimento, quer seja para o nosso estranhamento. Então, o que eu vou trazer de discussão aqui teórica, isso eu só conte na hora que eu começar, eu não comecei aqui, eu estou na saudação. A Capricorniana mandando, a gente obedece. Não, com ascendente em touro, terra, persistente e teimosa. Já viu que não é coisa boa, né? Então, eu não vou dizer que é um novo campo teórico, mas é um outro campo teórico-metodológico que virão conceitos, repensar, ou se vale a pena repensar, né? Mas refletir a proposta. Mentira, eu quero mais do que reflexão. Isso é só para impressionar, para dizer que eu sou boazinha e democrática. Não, eu vou tentar fazer aquilo que o professor Marcos disse, que quer tempo para convencer. Não é seduzir, mas é para refletir e firmar aquilo que eu acho que é importante. Mas é reflexão de todos nós. Então, alguns conceitos que fazem parte da nossa linguagem e que, às vezes, o tempo e o lugar deveria exigir de nós outra reflexão, ou mais exigente nos tempos. Eu vou dizer que aqui minhas companheiras feministas vão querer me bater, mas a gente faz depois, marca um seminário da Central para a gente fazer em 8 de março um seminário sobre a mulher. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a questão do empoderamento. É um conceito importantíssimo no discurso, no nosso campo feminista, né? Minhas amigas brigam comigo quando eu digo assim, não tô nessa. Empoderamento, mas mentiu, tem que dar o poder. O poder, eu digo, rapaz, prestem atenção, olha o que é narrativa. Empoderamento vem de uma palavra inglesa, neoliberal americana, dos Estados Unidos, tem CPF, chama empowerment. É um elemento importante para o pensamento neoliberal na busca de competitividade. As instituições, a economia globalizada, as corporações, os trabalhadores precisam ser empoderados. Os juízes, nas suas narrativas, estão se empoderando da interpretação. Eu disse, essa é uma palavra que não nos serve. Inclusive tem um significante. Empoderamento vem de poder. Aí a gente fala de emancipação humana. Poder, exercício de poder de mando de alguém sobre outro. Quem é que tem no corpo um órgão, parte do corpo, que é um órgão que tem a ver com poder, potência? É homem ou mulher? Então a gente está pegando um significante que é do homem. Então, e eu acho que isso não é descomprometido. Isso tem consequências na nossa ação. Uma coisa é a gente dizer, não, eu penso empoderamento, aí fico tentando justificar, né? Eu penso empoderamento porque eu quero participar do processo decisório. Eu digo, legal, está definido o que se quer. Vou participar do processo decisório. Eu quero ter voz, eu quero ter fala, eu tenho o que dizer, eu posso não ser totalmente o que eu quero, mas eu não sei o que é que eu não quero. E no processo eu vou ver o que é que eu posso querer na construção de um devir humano, de um processo sendo humano. Então,
eu estou dando esse exemplo para dizer que alguns conceitos que eu vou trazer aqui estão dentro desse escopo de reflexão. Por quê? Eu já disse, e eu compartilho politicamente, pedagogicamente, de que somos o que nós falamos. Nós somos sujeitos de linguagem. Nós somos sujeitos de linguagem. Além disso, eu tenho um reforço profissional para fazer isso tudo, você está entendendo? Há 26 anos eu ensino um curso de Direito, Hermenêutica Jurídica e História do Direito. Todo mundo pensa que eu sou advogada. Não sou. Eu sou de graduação historiadora e de pós-graduação, mestrado e o doutorado em Ciências Sociais. Mas separei, aí mergulhei na literatura. Então, assim, no lado da cama tem uns 3, 4 livros. O sujeito para tirar aqueles livros e deitar do meu lado tem que ser melhor do que Balzac. Tem que ser melhor do que Paul Ricoeur. Então, do lado da cama vazio, eu preenchi com homens e mulheres notáveis, extraordinários, que me faz transcender no mundo. E nessa literatura passou a fazer parte da minha reflexão. A gente quer conhecer o humano, é literatura. É literatura. Não tem nenhuma... Tudo que nós somos ou nem pensamos que somos está lá, né? E nisso, nesse processo da vida, dos desafios, quer seja, e a gente vai ver aí sujeito individual e coletivo. Tem um sujeito individual, no caso eu, minha experiência, minha vida. Experiência é uma categoria minha de análise, não é estrutura, não é funcionalidade, é experiência, aquilo que está no corpo todo da gente. Para eu poder analisar o social, eu precisava ver os meus desafios existenciais, as minhas indigências, minha miséria, né? Meus fantasmas, minhas dores, que eu escondo não é do outro, eu escondo é de mim mesma. Em algum momento eu digo, não, vamos para a vida que é séria. Eu sou séria. Você vai para os infernos, porque não tem mais o grande outro sobre o qual eu vou enfrentar. Porque não fica fácil quando a gente tem um grande outro, mas esse é um outro elemento que é pilar de sustentação da minha discussão teórica. É como nós nos responsabilizamos por muitas coisas que nós vivemos. E eliminar o grande outro não significa que não tenha um grande outro, mas eu saber o que é meu, o que é do outro, inclusive o que é meu trabalho, para que eu possa tomar posse dele, daquilo, da minha existência no mundo, que se realiza através da minha intervenção no mundo como trabalhadora. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Hein? Tá claro? Eu pedi a Ellen que qualquer coisa ela fizesse assim, menos, Petilda, menos. Então, o que eu trago aqui é um pouco também um campo teórico que parte do pressuposto de um incômodo que é tirar a gente do lugar de vítima, que somos, mas que não pode engolir a gente. Porque aí também a gente não se responsabiliza. E eu acho que quando eu penso numa revolução no Brasil, eu penso em responsabilidade. E responsabilidade não é nada moral, não. Você está falando é responsável, você falando é irresponsável. Não é isso. É a possibilidade de construção do sujeito autônomo, no sentido etimológico do termo, autonomos, própria lei. Autonomia é própria lei. Não serei livre, absolutamente isento, porque senão eu caía no neoliberalismo do me, myself and I. E eu sou sujeito social que sofro e intervenho nesse processo de transformação e de sofrer mundo
né? De realizar, e também o mundo chega para mim, mas é eu estar mais equipada, mais preparada para essas determinações que são minhas individualmente e que também ou são compartilhadas. Entenderam? Então tem um sujeito individual e tem um sujeito coletivo. Que aí quando eu passar já estou trazendo um novo conceito que se diferencia de classe. A referência marxista está posta, mas eu proponho um pensamento, eu digo proponho, porque isso foi uma tese que eu desenvolvi no doutorado, que não é construção de identidade, é constituição de identidade, fazendo com que esse sujeito individual possa também compartilhar num processo de luta e não na construção de iguais, porque não somos. Então aí já começo com algo que pode incomodar, que é a ideia de unidade. Tá bom? Estão entendendo o trabalho, hein? A proposta? Ele vai aumentar quando eu chego. Então, essa é uma questão. E quando eu falei na psicanálise, enfrentar o grande outro, responsabilizar, eu trago para as análises, além de história, além da sociologia do trabalho, do mundo, do chamado mundo do trabalho hoje, eu trago eu tenho me interessado no campo. Quando eu mergulhei aí, eu me deparei no campo do invisível. E o campo do invisível é um campo da subjetividade, daquela quebra de paradigma da terceira grande decepção da humanidade na sua versão da cultura cristã ocidental. Qual foi a primeira grande decepção? Nós, herdeiros narcísicos de uma cultura helênica, de semideuses e deusas, em algum momento, um disse assim: não somos o centro do universo. Aí tocaram fogo em Jordano Bruno, botou na fogueira, porque isso é coisa de bruxo e tal. O outro ficou meio assim e tal. Aí a teoria é heliocêntrica. Não, o Sol está lá e nós somos satélites. O centro do universo não somos nós. Aí alguns dizem que essa foi a primeira grande decepção da humanidade, não ser o centro do universo. A segunda grande decepção, eu estou querendo dizer como é que eu trago a terceira decepção. A segunda decepção é quando disseram que nós, herdeiros, deuses, semideusas, conscientes, sabidos, né, sabidas, que disseram que nós somos descendentes de macacos. Quase que insuportável. E a terceira é quando Freud questiona o paradigma do penso, logo existo. E nós vivemos uma das doenças do capitalismo na atualidade, é a patologia cognitiva. Eu sei, você não sabe, eu conheço, você não conhece, eu tenho tal informação, você não tem, então me siga. Não, aí Freud diz o seguinte: não é penso, logo existo. Existo onde não penso. E muda o paradigma de que é um âmbito que é o inconsciente, que tem determinação sobre as nossas vidas. E a gente não tem o menor controle sobre esse inconsciente. Então, eu trago e eu tenho. Isso em 2000 eu questionei meu professor, que só tem duas pessoas, duas assim, tem ela que é a terceira, mas assim, para suportar esses questionamentos, eu encontrei um, depois eu tive a felicidade de encontrar o dois, que foi a Graça Druck, e o primeiro foi o Ricardo Antunes, que foi quem me suportou no doutorado.
mas tem a Grandeza, que é um grande sociólogo do trabalho, no campo da esquerda, grandes reflexões, aprendo muito com ele, mas a ousadia, você está entendendo, não é pequena. Então, quando terminou, eu fui defender a tese, ele teve a grandeza de dizer: eu levei todos esses anos dizendo a Petilda que ela fizesse assim, estudasse assim, tratasse assim, mas eu estou feliz porque ela fez o que ela quis. E eu precisava dar conta de um fantasma que eu não sabia. A tese de doutorado foi uma certa psicanálise do movimento sindical brasileiro de 1930 até 2000. E eu era assessora da CUT Nacional, na época tive a oportunidade de andar por esse Brasil todo para pensar uma política de organização no local de trabalho, não é, Zé? Então, eu estava trabalhando, eu não estava pensando, mas quando eu terminei o trabalho eu vi que estava ressignificando a memória de meu pai, que foi bancário e enlouqueceu no trabalho bancário. Então, aquela existência, aquela coisa de que eu sei, sou assessora sindical, vou fazer não sei o que, coisa e tal, vou fazer da Bahia, vou fazer de São Luís do Maranhão, do Espírito Santo, para mostrar CUT e tal, que não adianta estratégia e tática, só racionalidade, porque não dá conta da ação política do sujeito que está lá em São Luís do Maranhão, cujo significante cultural que intervém na luta deles é o boi estrela. Olha que coisa linda, o sujeito é boi, certo? Pé no chão e é apaixonado pela estrela. Aquilo dá um marco de ação política diferenciada. Chego na Bahia, que eu morava aqui em São Paulo, mas na Bahia, vou voltar a organizar o Centro de Memória e Documentação dos Bancários da Bahia. Desde 1933, os bancários já tinham tipificado uma doença ocupacional que os bancários hoje não sabem que tem, que é a psiconeurose bancária. Em 1933 já era tipificada como psiconeurose bancária. Chego na Bahia e tal, estou lá organizando o Centro de Memória e Documentação, que eu vejo as greves de 85 duravam mais do que todos os outros estados. Eu falei, que diabo esses baianos, nesse conterrâneo que gosta de greve e que não sei o que e tal. Quando eu vejo as greves, o que é que eu vejo das fotos, dos documentos? É o povo subindo a ladeira da montanha. Quem olha a foto vai dizer, é o carnaval, é o ano inteiro aqui. Era uma greve. Então o povo dançando. Atrás do bloco deles, que chama pré-datado, bancários, pré-datados, que vão para a porta da sede, da então sede do Banco Central, na Bahia, com as baianas que fazem a lavagem das escadarias do Bonfim, lavando as escadarias do Banco Central, para que a direção do sindicato, com a autorização dos orixás, entrassem e quebrassem tudo lá dentro. Então, enquanto que os companheiros e companheiras do Espírito Santo, aqui, região sudeste, já estavam falando na década de 90 em sindicato cidadão. Mas nem se falava, nem se pensava nisso. Que é isso? Porque já tinham eleito uma prefeitura de esquerda. Então era uma outra lógica. Aí eu fui brigar com a racionalidade de estratégias e táticas, você está entendendo? Para dizer, tem um âmbito aí que não está sendo considerado e a gente está dizendo que está lutando pela unidade. E o buraco é mais embaixo. Então, é um pouco que eu vou mostrar do ponto de vista teórico-metodológico, como é que eu tenho trabalhado assessorias sindicais, pesquisa sobre o mundo do trabalho e como a questão do sofrimento psíquico aparece na reestruturação produtiva e gestão de pessoas. Com o câncer você pode identificar o tumor, mas com uma doença que rouba a nossa alma e a nossa pulsão de vida. Então, Alzheimer? É, né?
Não, porque o sujeito com Alzheimer não tem desejo de morte. E esse dá desejo de morte, rouba a pulsão de vida e alimenta a pulsão de morte. Por isso os suicídios no trabalho, por isso o esgotamento e a falência laboral, que é o burnout. Então é um negócio, porque o sujeito com Alzheimer você tá lá rindo, vê um desenho, vê um filme e tal, e naquela hora não vai lembrar o que foi, mas minha mãe teve Alzheimer, eu levei para assistir 3 vezes aquele filme Flor Bela e... como é aquele filme nacional? Flores Bela e o Prisioneiro. Ela ria toda vez, não ia saber contar a história, mas as cenas se repetiam e ela ria, ela gostava. Então eu levei 3 vezes para ela ver. Então é pulsão de morte mesmo, tá bom? Que a gente vai chamar de violência moral. E eu abro um pouco, já abro, com... Peraí, calma, pelo amor de Deus, não chegue na democracia que está comprometida. Olha, violência moral do trabalho, o sofrimento programado. Isso aqui é meu, a violência moral no trabalho, que é para além do assédio moral e para além do que está posto no campo do direito, que é o dano moral. O dano moral não dá conta, o conceito. Olha, eu tenho um problema, deixa eu confessar logo aqui, eu tenho um problema. Se eu não tiver 100% da atenção, eu fico mal. Eu fico mal. Viu, companheiros e companheiras? Então, é mais do que dano moral, como está tipificado no direito civil, que os companheiras advogadas dão entrada pedindo indenização por danos moral. No campo da saúde, do dano, do agravo, do estrago, da miséria, no capitalismo flexível, olha que coisa linda, capitalismo flexível. Viu que uma narrativa é importante? Olha como eles botam uma palavra linda para definir, para esconder que o flexível é vergar o trabalhador e a trabalhadora para ver até onde suporta. Então, mas isso faz parte do contexto da ideologia. E isso é violência moral, eu chamo de violência, vou caracterizar como violência moral. Tenho feito análises que subsidiam causas trabalhistas, mostrando que é violência, ampliando o conceito de violência que o movimento feminista trouxe com a Lei Maria da Penha. Então, dando tradução, interpretação, compreensão que essa violência, ela é racional e é invisível. Ela é pensada num campo ideológico de cultura laboral e ela é invisível, está deixando os outros quebrados. E o sofrimento programado é uma fala de Biro, Dr. Biro, que chamava Dr. Biro, que era na década de 90, 2000, era o dirigente sindical sapateiro de Franca, que quando eu falei que estava estudando, pesquisando e vendo isso, ele disse: professora, assédio moral é uma doença programada. Ele mostrou a racionalidade dessa reestruturação no trabalho. Para mim, de uma forma brilhante, precisa, matou a pau. Então, vamos lá. E esse conceito impacta nas questões jurídicas, porque eu disse, há uma programação para isso. Há uma racionalidade disso. Pode ir. Cadê? Reparem. Olha nós aí, social-democratas. Francisco Befort, vocês que são de São Paulo conhecem, foi um dos fundadores do PT, sociólogo, mas que depois abandonou, era parceiro de Fernando Henrique Cardoso. Em algum momento, no processo de redemocratização, foi muito importante nas lutas contra a ditadura, tanto que o cônsul dos Estados Unidos chamou, que ele era, vamos dizer, uma espécie de intelectual orgânico que surgia de segmento das lutas dos trabalhadores, e aí perguntou para ele, mas por que democracia e não socialismo? Ele escreveu um livro, Qual Democracia? Né? O Porquê Democracia. E por que democracia? E aí, esse daqui, eu coloquei, abri minha tese de mestrado há 30 anos atrás, com esse pensamento.
Se Marx fosse... Eu fiz um estudo sobre 1942, as lutas dos trabalhadores de 1942 a 1947. Então eu peguei a Constituição de 46, eu peguei a implementação da CLT, a luta do Partido Comunista lidando com as lutas operárias, como a estratégia do PCB era uma estratégia também das lutas dos trabalhadores. Então eu achei que essa frase, essa reflexão dele, me dava conta, achei muito interessante. Se Marx fosse brasileiro, teria dito certamente que a ditadura é a forma por excelência de dominação burguesa. E talvez dissesse também que a democracia é a forma por excelência de rebeldia popular. Então isso aí, essa reflexão mostra que dependendo de lugar, de tempo e de lugar, ser democrata é ser terrorista. Por isso que vocês estão sob a égide de uma legislação que dissesse: se tiver manifestação pela democracia, é terrorista. Tem que reprimir. Então, é essa atualização que a gente tem que ser capaz de refletir na nossa linguagem, na nossa narrativa, nos nossos valores. Entenderam? Vamos lá. Questões analíticas. Eu vou trazer aqui, no campo teórico, com que esse saber que tem sido produzido ou faz parte das assessorias, de projetos de assessoria, de consultoria para sindicatos, eu coloco isso, quer seja no campo da pesquisa, quer seja no campo de formação política, né? Eu tenho algumas questões analíticas que eu proponho nos trabalhos de assessoria, porque cansei de chegar em alguns sindicatos e dizer assim... Deixa eu ver, ainda não é aí não, aqui está específica, mas categorias são sindicatos que não sabem nem quem é a sua base, quantos trabalhadores tem, como é o perfil sociológico, que é básico. Marx disse: quer enfrentar uma luta política, tenha saber e paixão. E a gente desconsidera esse campo do saber. Não é para ficar mais sabido, não. É para estar atualizado na teoria da praxis, do real. E deixarmos de ser idealistas, que foi a crítica que Marx fez ao professor dele, Hegel, quando criou a dialética idealista. Eu sonho com um mundo assim, e aí eu vou ler ele a partir disso. Então, é nesse sentido que eu acho que a ação política sempre tem que estar acompanhada de construção de um saber, para que eu possa intervir mais. Então, me interessa, na ação política, como se dão os mecanismos de poder nas relações de trabalho. Eu não consigo pensar saúde que não seja saúde e vida e não só saúde e doença. Mas como é que essa pulsão de vida... o juiz, olha... Eu com a voz de boca rachada, você cochilando, você não faça uma coisa dessa comigo. Eu canto, hein? Eu canto. Canto no Piscínio Rodrigues, aí você vai pensar que é pesadelo. Como se dão os mecanismos de poder nas relações de trabalho? Quais são os agravos, fatores de riscos e sofrimentos vividos por quem vive do trabalho? Olha, falando por quem vive do trabalho. Amplia-se o conceito, ou é um outro conceito de classe, especialmente num país que é muito difícil, porque a carga histórica de quem vive do trabalho é uma carga de desqualificação, de corpos e mentes sacrificados, foi assim com os índios, com os que foram escravizados, né? E se cria uma cultura de elite que é muito difícil dizer assim: ó, eu sou trabalhadora, né? Aqui não, eu sou funcionário do Banco do Brasil, eu sou professora da instituição tal. O institucional engole homens e mulheres que vivem do trabalho, porque o significante subjetivo não dá orgulho de dizer: eu sou trabalhador, eu vivo do meu trabalho. Então eu acho que essas coisas podem parecer firulas, sofisticações acadêmicas, não sei o quê. Não é esse o exercício, aqui não é essa a proposta. Pode ser até que seja assim, mas não é essa a intenção. Não é essa a intenção. É lembrar: quem acha que não é trabalhador nem trabalhadora, vive do trabalho. E se situe nesse campo. E se situe, hein?
Ele disse que é colaborador, que eu estou desatualizada. Aí eu cuspo no chão. E como o campo jurídico pode e deve, aí companheiros, companheiras, e cada um de vocês nas lutas por direito, não como uma lei posta, mas direito. E no Brasil a concepção de direito que prevalece é de ordem, é de regulação. Eu sempre digo aos meus alunos em sala de aula, a lei que vale é a lei do desejo. E a lei do desejo nem sempre, ou quase nunca, é conhecida. Inclusive tem leis ou desejos como leis que eu ainda nem sonhei, mas farão parte da minha vida. Então não é a lei, quando eu vejo eles abraçados com o vademecum, que eu digo, larga esse vade-retro. Aquilo que o professor Marcos ontem disse, eu chamo de vade-retro, Satanás. Porque é uma concepção de ordem que impede a nossa pulsão de vida e de entender que direito é luta. Aí eu recomendo a leitura para vocês, pequenininho, A Luta pelo Direito. É uma conferência de um jurista de 1882 ou 83, no Império Austro-Húngaro, que eu acho que escreveu depois do massacre à Coluna de Paris, que fez esse discurso para a burguesia que queria consolidar um Estado burguês e o direito burguês, para lembrar a eles que eles viveram 3 séculos lutando a burguesia contra a aristocracia, contra o poder da aristocracia, para valer os seus direitos. Então ele escreve, é uma conferência, ele é mal traduzido, mas vale a pena, chama A Luta por Direito. Que titico, deve custar 10, 12, 15 reais no máximo. Agora tem uma sofisticação antes, que ele se reporta a um julgamento de uma peça de teatro de Shakespeare, 200 anos antes dele ter feito essa. Ele começa com o julgamento de Sherlock, do Mercador de Veneza. Então, recomendo quem não quiser ler. A peça pequenininha é ótima, é linda, de teatro, mas ela está em filme também. Como é aquele? Aquele menos? Tá bom. Então, mas eu recomendo, porque é preciso decodificar a violência no mundo do trabalho, para que a gente não ache que é assim mesmo, para que a gente não banalize o mal, para que a gente não aceite aqueles mandatos infelizes e absurdos de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não vamos levar para os próximos 500 anos isso. Eu não pago a você para pensar, pago a você para fazer. Não podemos levar, isso é violência. Cortam a cabeça da gente, a nossa condição humana de reflexão, porque isso é herança escravocrata. E a gente aceita o pior. Nós reproduzimos com quem está sobre a nossa gestão. Sobre a nossa gestão. Então, por favor, passando. Você tem mais 10 minutos. Jesus misericórdia. Porque nós somos muito generosos. Tá certo, obrigada. Repare, temas, questões e categorias para análise. A gente precisa conhecer, e a gente está discutindo base de representação, quem eu vou representar, a legitimidade da representação, como é que eu vou me sentir de uma forma ética, construção ética da representação. Se eu não tiver a legitimidade, se eu não conhecer quem é a base, como trabalha, quais os desafios, que demandas tem, que queixas tem. Não tem representação, tem direção. Não vai ter unidade, vai ter problema. E a crise da representação ela é mundial. Já há muito tempo eu conversava com alguns amigos dirigentes que eles não entendiam como é que tinham sido eleitos pela base, mas a base não acolhia
as pautas, as propostas da direção na sua prática política. Eu disse, vocês têm que entender que isso está em crise no mundo. Eles elegem e fazem assim, elegi você, mas ai de você se fizer aquilo que eu não concordo, que eu não acho. Não vou seguir você. Então, a legitimidade tão cobrada aqui hoje na mesa e ontem, tem que fazer parte da construção, da emancipação humana, não é da direção. É para que essa direção seja ética, eu preciso saber de demandas de quem vive do trabalho, das queixas de quem está lá. Então é aquilo que a gente tem que ir para a base, para escutar, sistematizar, analisar, para eu pensar como é que nós vamos andar junto, porque o sujeito vai se ver no projeto. O indivíduo e o coletivo vai se sentir representado porque suas demandas estão lá expressas. Por favor, ali. Constituição de identidade no trabalho. Esse é o conceito que eu tenho usado para trazer a ideia de dinâmica, de processo, de sujeito instituinte, mais importante do que instituição, para demolir a ideia da força das estruturas e das instituições. Não tem autonomia, não tem emancipação humana, não tem revolução, enquanto as instituições quebrarem o sujeito. Então, quando eu fui demitida no início do ano, que o professor disse, mas professora, a instituição de professor pode parar. Instituição para mim, isso aqui é parede, é tijolo, é prédio. Eu me ocupo e me preocupo com o sujeito instituinte. Então, constituição de identidade traz na centralidade trabalhadores e trabalhadoras no seu devir. O humano na sua construção de mundo, nas suas inquietudes de mundo. Então, eu acho que esse conceito tem me satisfeito na perspectiva de um pensamento crítico e atualizado do conceito de classe. Entenderam? E fico com o conceito de classe de um historiador inglês, marxista, Edward Thompson, que escreveu A Formação da Classe Operária Inglesa. E ele diz que a classe não é, porque a classe é um conceito que está em Marx, mas é um conceito que se confirma, se reafirma nas nossas culturas e na nossa linguagem, a partir não de Marx, mas a partir de Weber, que pensou, Max Weber, que é o ideólogo da estabilidade do capitalismo no século XX. O livro mais importante do século XX, que fez o século XX, é A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo e Economia e Sociedade. Ele vai discutir legitimidade na perspectiva de como o direito é um tipo puro de dominação legal, burocrática, racional e burguesa. Por isso que o direito é burguês. E o conceito que prevalece é o conceito de classe, é o que prevalece, o trazido por Weber. Então a gente tem que ficar atento. A revolução é grande e precisa acontecer em nós, nessas reflexões. E aí, como é que eu faço? Então, eu fiz assim. Eu venho pensando e discutindo e observando esses conceitos que me dão, vamos dizer, uma consistência teórica ética do sujeito na construção da sua emancipação, quer seja individual, quer seja esse sujeito coletivo, que se constitui, não é no igual, mas é metamorfoseando-se na luta. Na luta. Eu não venho me dar terra, porque eu não sei plantar, eu mato minhas plantas, eu afogo minhas plantas. E aí, o que é que acontece? Não me dê terra, porque eu não vou plantar, mas eu estou absolutamente identificada com a luta dos sem terra. No âmbito dos interesses, somos diferentes. Eu não quero terra. Eu não sei lidar com a terra. Eu espirro, eu tenho alergia. Se a terra estiver seca, eu vou espirrar, vou ter que tomar antialérgico. Entenderam? Então, mas do ponto de vista político, eu estou identificada no movimento do Sem Terra, enquanto professora urbana, que não sou rural. Então, isso preserva a minha história, preserva um campo de experiência, mas eu não sou melhor nem pior e estou identificada, constituindo uma identidade de sujeito coletivo no processo da luta do Sem Terra. Vamos lá. Então, aquilo que foi dito aqui de manhã, as relações ou as pautas
que de alguma forma se faz crítica que as pautas específicas têm impedido a ideia de classe ou desse sujeito coletivo ou diferencia, mas elas são reais de sujeitos históricos que têm as suas questões para colocar na pauta. Né? Então, quando a Bahia foi um dos primeiros estados a aprovar cotas raciais para a universidade, e foi uma briga danada e tal nos debates nas faculdades de Direito, porque isso é inconstitucional, porque todos são iguais perante a lei. Aí vem aquela conversa, você está entendendo? E eu lembro o seguinte, não, então bota cotas sociais. Eu digo, se quiser criar cotas sociais, justíssimo, mas não vai acabar com cota racial, porque senão a gente mais uma vez vai subsumir, fazer desaparecer esse sujeito de direito que é a população negra que herdou todas as dores, discriminações, e o racismo estruturou a desigualdade nesse país. Todas as outras desigualdades só são possíveis, desigualdade de gênero, de juventude, de religião, sexual, porque nós convivemos há séculos com o racismo. Então não pode fazer desaparecer a pauta de cotas raciais, porque é uma luta do povo negro por direito e reparação. Então cria as sociais, mas não desaparece a racial. Essa foi a defesa que eu fiz em todos os debates que eu participei. Mundo do trabalho, os desafios da precarização. É fundamental para a gente discutir saúde. Nessa fala, mesmo que o sujeito diga que não adoece, como eu tenho depoimentos de rapaz, trabalhador no interior da Bahia, setor de calçado, 28 anos, 9 horas da manhã, alcoolizado para enfrentar um trabalho, saiu da roça, onde o sol nasce, sobe e se põe. O tempo é esse, botaram uma esteira para produzir 400 pares de sapato hora. É óbvio que ele tem que chegar já alcoolizado. É óbvio que depois a gente vai ver a menina de 22 anos com 1 ano e meio, psicotizou e disse, não saio mais das ruas porque os sapatos estão correndo atrás de mim. Eu não precisaria 1 ano e 2 meses, eu ia, com muito menos, eu ia ficar doidinho. Você está entendendo? Doidinho. Então, é preciso se fazer essa escuta. E o sujeito de 28 anos que estava alcoolizado 8 horas da manhã, ou outros que eu fiz também a pesquisa com meus estudantes de direito, agentes comunitários de saúde, né? Toda a direção, homens e mulheres, tem problema de alcoolismo? Eles que de jeito nenhum, todos homens e mulheres estavam alcoolizados. Então há uma negação, mas é preciso que a gente observe isso. Precisa ser negado porque é insuportável o sofrimento que eu tenho. E numa cultura que a gente vai ver que dá sustentação a isso, eu não posso ser fraco, eu tenho que ser viril, homens e mulheres. Vamos lá, rapidinho, peraí, deixa eu ver. O humano em suas dimensões subjetivas, já falei isso. Compromisso sociopolítico dos profissionais de direito na luta pela democracia e emancipação social. Aquilo que disse, o dirigente sindical, ele tem que estar encharcado e conhecedor da luta dos trabalhadores que ele representa. O que ele vai para a justiça para brigar por direitos, entender que o direito é a luta que os trabalhadores ou o sindicato está travando com ele. Não que ele não tenha que discutir, que ele dá retorno, não é simplesmente, aí a gente vai escravizar os advogados, nem ficar os sindicatos refém de sindicato, do jurídico, nem os trabalhadores quererem aprisionar os advogados. Eu acho que esse é o respeito à natureza do trabalho de cada um. Então vamos botar na mesa o que é que eu acho, como é que pensa e tal, não sei o quê. Não, mas a gente não quer o possível, a gente quer o impossível. Aí dizem que esse é o bom advogado. É o que vai buscar o impossível. Vambora. Fechando já. Ave Maria. Vambora. Aqui eu já disse que o campo teórico interessa falas, queixas, demandas, subjetividade, assédio moral, constituição de identidade, estranhamento. Vamos lá. Fica para a próxima. Vambora. Identidade não é busca de essencialidade, hein, gente? É forjada num processo dialético, tenso e criativo. Não é pensar igual. Constituição de identidade vivida nas experiências, conflitos de mobilização individuais e ou coletiva, quando o sujeito se refaz permanentemente nas suas próprias angústias e na materialidade das contradições do seu tempo e lugar, enfim, na sua historicidade. Qualquer coisa a gente pode falar depois. Pode ir embora. Eu vou encerrar com o conceito da violência moral que tem tanto
feito com que os índices previdenciários de depressão e ansiedade tenham crescido no sistema previdenciário. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Aí são as falas dos trabalhadores e trabalhadoras na pesquisa. Conselho vai lá, não vamos, relatório, tá, então um grito de socorro. Os estudantes de direito, cadê? Não, volte ali, o conceito de assédio moral, aqui. Aí eu desenvolvi um conceito a partir dessas escutas e dessas experiências, que não é o de dano moral. E já tem alguns juízes que utilizam esse conceito. Cláudia Reina, pelo menos no Rio de Janeiro, disse que era o conceito que ela ia passar a usar. São experiências vividas pelo sujeito no meio ambiente de trabalho, no contexto da organização flexível, cuja racionalidade se sustenta na estética da ideologia da competência, constituída por valores capazes de submeter o corpo, a mente e a alma de quem vive do trabalho. Os significantes de construto dos sujeitos são violentados, agredidos, constrangidos, ameaçados ou destituídos de sentidos ou de sentimento. Qual é a novidade nisso aí? É que o dano moral são práticas já tipificadas. Aqui eu digo, só o sujeito que viveu a dor pode dizer, porque a experiência dele é a porta de entrada para o enunciado do sofrimento psíquico. Qual é a outra novidade? São experiências, não são práticas, porque está externa a ele, né? Aí os juízes e o povo ficam dizendo assim, isso é a indústria do assédio moral, mas é a experiência que você tem que provar, construir hermenêutica que prove isso, é racionalmente, porque é uma cultura que se introjetou na ideologia da competência na era do capitalismo da qualidade total, sem erros, sem doença, sem falhas, sem desperdícios. Nós bebemos esse copo de veneno que está nos matando, nos deprimindo, nos adoecendo e que está deixando a gente desamparado. Por isso temos que tomar Rivotril, eu recomendo também Frontal, tá entendendo? Porque estamos desamparados nessa dor, escondendo de nós mesmos os nossos sofrimentos que nos adoecem corpo, alma, individualmente e socialmente. Muito obrigada. Então, nós que agradecemos a Petilda, nós teríamos duas palestrantes agora de manhã, mas como nós tivemos apenas a participação da Petilda e a fala dela realmente era uma fala muito importante, interessante,